Solta a minha mãe, e eu te faço andar, disse o menino negro. O tribunal riu até que... As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana Santos, enquanto ela permanecia em pé diante da bancada dos réus, no Fórum de Justiça de São Paulo. Sua camisa laranja de presidiária contrastava com a dignidade que tentava manter, mas o desespero em seus olhos era inegável. Foi quando uma voz infantil cortou o silêncio tenso da sala. Kaique, seu filho de 8 anos, havia se levantado abruptamente da primeira fileira e gritado as palavras que fariam todos rirem, até perceberem a seriedade em seu olhar determinado. Solta a minha mãe e eu te faço andar, repetiu o menino, apontando para a juíza doutora Helena Rodrigues, que estava em sua cadeira de rodas atrás da mesa do magistrado. O promotor doutor Ricardo Almeida soltou uma risada baixa, seguido por alguns sussurros na galeria. Até mesmo a advogada de defesa, doutora Fernanda Costa, pareceu constrangida com a interrupção. Kaique, filho, volta para o seu lugar, sussurrou dona Aparecida, a avó do menino, tentando puxá-lo pela mão. Mas o garoto não se mexeu. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que surpreendeu até mesmo sua mãe. A juíza Helena ergueu a mão pedindo silêncio na sala. Menino, você precisa se sentar. Isto é um tribunal, disse ela, tentando manter a compostura profissional. A senhora não entende, insistiu Kaique, dando um passo à frente. Eu sei como fazer a senhora andar de novo. Minha avó me ensinou antes de ela partir. Se a senhora deixar minha mãe livre, eu mostro como. O silêncio agora era absoluto. Mariana sentia o coração disparar. Seu filho, com sua inocência de criança, havia criado uma situação que poderia prejudicar ainda mais seu caso. A juíza Helena observou o menino por alguns segundos. Havia algo na postura dele, na forma como mantinha os punhos cerrados ao lado do corpo, que a fez hesitar. Não era apenas birra infantil. Era desespero puro de uma criança que estava prestes a perder a mãe. Kaique Santos, disse ela, lendo o nome numa ficha. Você tem 8 anos, é isso? Sim, senhora. E eu sei que a senhora acha que minha mãe roubou o dinheiro do projeto, mas ela não roubou nada. Ela sempre ajudava todo mundo no bairro. O promotor se levantou irritado. Meritíssima, isto é inadmissível. A criança está claramente sendo manipulada para causar comoção. Ninguém me mandou falar nada, cortou Kaique, virando-se para o promotor com fúria. Eu vi minha avó fazer os exercícios todos os dias depois que ela caiu da escada. Ela conseguiu andar de novo e eu decorei tudo. Helena sentiu algo se mexer no peito. Há 5 anos, desde o acidente de carro que a deixara paralítica das pernas para baixo, ninguém havia falado com tanta certeza sobre a possibilidade de ela voltar a andar. Todos os médicos haviam sido claros. A lesão era irreversível. Sua avó tinha o mesmo problema que eu? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Não sei, senhora. Só sei que ela não conseguia mexer as pernas depois que caiu, e depois de uns meses fazendo os exercícios, ela voltou a andar. Até dançar, ela voltou a dançar. Mariana fechou os olhos. Dona Aparecida havia sido uma segunda mãe para ela, e sua partida há 6 meses ainda doía profundamente. A senhora havia mesmo se recuperado de uma queda grave, mas usar isso numa tentativa desesperada de salvar o caso parecia cruel demais. Kaique, meu amor, volta para o lugar, implorou Mariana. A tia juíza está ocupada. Não, mãe, eu não vou deixar eles te levarem embora de novo. Já faz 3 meses que a senhora está presa, e eu não aguento mais ficar sem você. A voz do menino começou a embargalar, e Helena sentiu uma pontada no coração. Ela havia lidado com centenas de casos envolvendo famílias, mas raramente havia presenciado um amor tão puro e desesperado. Doutor Almeida, disse ela, virando-se para o promotor. Te solicito um recesso de 15 minutos. Meritíssima, não vejo necessidade. 15 minutos, repetiu Helena com firmeza. Quando a sala se esvaziou parcialmente, Helena pediu para que Kaique se aproximasse. O menino caminhou até sua mesa com passos firmes, sem demonstrar intimidação. Me conta melhor sobre os exercícios da sua avó, disse ela, baixando a voz. Dona Aparecida caiu da escada da igreja quando estava ajudando a arrumar as decorações de Natal. Ficou 2 semanas sem conseguir mexer as pernas,
Mas aí ela começou a fazer uns movimentos na cama, depois sentada numa cadeira, depois em pé segurando na parede. Helena ouviu cada palavra com atenção crescente. Havia algo na forma como o menino descrevia os movimentos que soava familiar, como se ele realmente tivesse prestado atenção nos detalhes. "E você acha que consegue me ensinar esses exercícios?" perguntou ela. "Eu tenho certeza, senhora. Mas só se a senhora prometer que vai soltar minha mãe." A advogada Fernanda se aproximou rapidamente. "Meritíssima, peço desculpas pela conduta inadequada do menor. Ele está obviamente perturbado com a situação." "Doutora Costa", interrompeu Helena, "quantos anos de prisão sua cliente pode pegar se for condenada?" "Entre 8 e 12 anos, considerando todas as acusações." Helena olhou novamente para Kaique. O menino não havia recuado 1 centímetro, mantendo-se firme diante dela, com uma coragem que beirava o heróico. "Kaique, me responda uma coisa. Por que você tem tanta certeza de que sua mãe é inocente?" "Porque eu via ela chorando toda a noite quando o dinheiro do projeto sumiu, senhora. Ela ficava acordada até tarde, tentando descobrir quem tinha pego. E ela sempre dividia a comida dela comigo, mesmo quando sobrava pouca. Quem divide comida não rouba dinheiro." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A lógica simples, mas profunda do menino fez Helena refletir. Em seus 20 anos de magistratura, ela havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar mentiras e manipulações. E havia algo na forma como Mariana reagia às acusações que não se encaixava no perfil típico de uma criminosa. "Meritíssima", interveio o promotor que havia retornado à sala. "Espero que não esteja considerando levar a sério as fantasias de uma criança desesperada." "Doutora Almeida, até onde vai a investigação sobre possíveis outras pessoas envolvidas no desvio das verbas?" "Acreditamos ter identificado todos os envolvidos. A ré era a única pessoa com acesso às contas e aos documentos. As evidências são claras." Kaique se virou para o promotor com os punhos cerrados. "O senhor está mentindo!" "Tinha mais gente que mexia no dinheiro. Minha mãe sempre reclamava que o homem da prefeitura ficava mandando ela assinar papel sem deixar ela ler direito." "Que homem da prefeitura?" perguntou Helena, subitamente interessada. "Um senhor gordo que usava terno azul. Ele ia lá no projeto toda semana e sempre trazia uma pasta cheia de papel. Minha mãe não gostava dele." Mariana ergueu a cabeça, surpresa. Ela não sabia que Kaique havia prestado atenção nas visitas de Sebastião Ferreira, o fiscal da prefeitura responsável pelo acompanhamento do projeto. "Mãe, conta para eles como esse homem era ruim", insistiu Kaique. "Filho, isso não vai ajudar em nada", sussurrou Mariana, mas Helena a interrompeu. "Senhora Santos, gostaria que me falasse sobre essas visitas da prefeitura." Mariana hesitou. Durante todo o processo, sua advogada havia orientado que ela falasse apenas o necessário para não complicar ainda mais sua situação. "Ele vinha toda quinta-feira de manhã", começou ela com voz baixa. "Sempre trazia documentos para eu assinar, relatórios, prestações de conta. Mas ele nunca me deixava ler com calma. Dizia que era tudo padrão e que eu só precisava assinar." "E a senhora assinava sem ler?" "Eu tentava ler, mas ele ficava impaciente, olhando o relógio dizendo que tinha outros compromissos. E eu não tinha muito estudo, então muitas vezes não entendia mesmo o que estava escrito." Helena fez algumas anotações rápidas. Este era um detalhe que não constava no processo. As investigações haviam focado exclusivamente em Mariana, sem considerar a participação de terceiros. "Doutora Almeida, foi ouvido este fiscal da prefeitura durante as investigações?" "Não vimos necessidade, meritíssima. Ele apenas acompanhava o projeto em nome do município. Não tinha acesso direto às verbas. Mas ele tinha acesso aos documentos", observou Helena, "e aparentemente pressionava a ré a assinar sem ler." Kaique aproveitou o momento de incerteza para dar mais um passo em direção à juíza. "Senhora juíza, eu posso mostrar os exercícios da minha avó hoje mesmo, se a senhora quiser. Ela sempre dizia que quem ajuda os outros recebe ajuda de volta." Helena olhou para o menino e tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo.
Doutora Costa, doutor Almeida, vou suspender esta audiência por uma semana. Quero uma investigação mais aprofundada sobre as visitas deste fiscal da prefeitura e sobre os documentos assinados pela ré. Meritíssima, isso é altamente irregular, protestou o promotor. E durante esta semana, continuou Helena, ignorando a objeção, vou permitir que o menor me mostre estes exercícios que tanto defende. Se ele realmente possui conhecimento sobre reabilitação, talvez possamos aprender algo valioso. O alvoroço na sala foi imediato. Jornalistas que acompanhavam o caso começaram a sussurrar entre si, enquanto a advogada de defesa parecia dividida entre o alívio e a preocupação. Meritíssima, peço que reconsidere, insistiu o Dr. Almeida. A criança claramente está tentando manipular o processo judicial. Kaique se virou para ele com fúria. Eu não estou manipulando nada, eu só quero minha mãe de volta. E se a senhora juíza voltar a andar, ela vai entender que milagres existem e que minha mãe é inocente. A sinceridade na voz do menino ecoou pela sala. Helena sentiu os olhos marearem, lembrando-se dos primeiros dias após seu acidente, quando ainda havia esperança de recuperação. A audiência está suspensa por uma semana, declarou ela batendo o martelo. Kaique Santos, você pode me procurar amanhã às 15h em meu gabinete. Vamos ver se você realmente sabe o que está falando. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde pensando na proposta do menino. Há 5 anos, ela havia tentado todos os tratamentos possíveis, desde fisioterapia convencional até terapias alternativas. Nada havia funcionado. Mas havia algo na determinação daquela criança que despertou nela uma centelha de esperança que julgava ter sido extinta para sempre. Kaique também não conseguiu dormir. Deitado no quarto pequeno que dividia com a avó no apartamento de 2 cômodos no bairro do Capão Redondo, ele repasou mentalmente cada movimento que havia visto Dona Aparecida fazer durante sua recuperação. A avó havia sido uma mulher forte e determinada, que aos 62 anos trabalhava como faxineira na igreja do bairro. Após a queda, os médicos haviam dito que ela poderia ficar com sequelas permanentes, mas Dona Aparecida se recusou a aceitar aquele destino. Meu netinho, ela costumava dizer para Kaique, Deus deu pernas para o corpo igual deu asas para os passarinhos. Só porque uma máquina quebra, não significa que não pode ser consertada. Todos os dias, Kaique observava a avó fazer uma série de exercícios que ela havia criado sozinha, baseando-se em movimentos que via outros idosos fazendo no centro de saúde. Começou com pequenos movimentos dos dedos dos pés, depois flexões do tornozelo, depois tentativas de mover as pernas. O que mais impressionou Kaique foi a perseverança da avó. Mesmo quando não via resultado algum, ela continuava com os exercícios. E o menino, com sua curiosidade natural, memorizou cada movimento, cada repetição, cada pequeno progresso. No dia seguinte, pontualmente às 15h, Kaique bateu na porta do gabinete da juíza Helena. Ele havia vestido sua melhor roupa, uma calça jeans sem furos e uma camisa polo branca que ganhara da escola, e trazia nas mãos um caderno onde havia tentado desenhar os exercícios que lembrava. Entre, Kaique, disse Helena, que estava atrás de sua mesa, ainda na cadeira de rodas. O gabinete era elegante, mas acolhedor. Havia estantes cheias de livros, diplomas na parede e uma pequena área com poltronas onde a juíza costumava receber advogados para conversas informais. Senhora juíza, eu trouxe uns desenhos, disse Kaique mostrando o caderno. Não sei desenhar muito bem, mas tentei lembrar de tudo. Helena folheou o caderno e ficou impressionada com o nível de detalhamento. Os desenhos eram simples, mas mostravam claramente sequências de movimentos, com pequenas anotações ao lado indicando a frequência e a intensidade de cada exercício. Kaique, sua avó tinha algum conhecimento médico? Não, senhora. Ela era faxineira. Mas ela sempre dizia que o corpo dela era o único que ela tinha, então precisava cuidar bem. Quando ela machucou as pernas, ela ficou observando as pessoas no posto de saúde, perguntando para os enfermeiros, anotando tudo num caderninho. Helena sentiu um arrepio.
Aquilo soava exatamente como algo que uma pessoa determinada e observadora faria. Não era medicina formal, mas era a aplicação prática de conhecimento absorvido através da observação e da necessidade. E quanto tempo ela levou para voltar a andar? Uns 4 meses, senhora. Mas ela dizia que cada pessoa é diferente. Ela sempre falava que a cabeça da pessoa tinha que acreditar antes das pernas obedecerem. Esta frase fez Helena parar. Era exatamente o que seu fisioterapeuta havia tentado explicar anos atrás sobre a importância do aspecto psicológico na recuperação de lesões neurológicas. Kaique, me mostre o primeiro exercício. O menino se aproximou da cadeira de rodas com cuidado, como se estivesse lidando com algo sagrado. A avó sempre começava mexendo os dedinhos dos pés. Só um pouquinho, bem devagar. Ela dizia que era para acordar os nervos que estavam dormindo. Helena olhou para os próprios pés, imóveis há tanto tempo. Há anos ela não tentava movê-los conscientemente. Pode tentar, senhora. Só pense nos dedinhos e tenta mexer bem pouquinho. A avó dizia que no começo a gente não vê nada mexendo, mas por dentro alguma coisa está acontecendo. Helena fechou os olhos e tentou se concentrar nos dedos dos pés. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, sentiu uma pequena sensação, como se algo estivesse tentando despertar. Eu acho que senti alguma coisa, sussurrou ela com surpresa. A avó dizia que a primeira vez era assim mesmo, igual quando a gente está quase acordando, mas ainda não abriu o olho. Durante a próxima hora, Kaique guiou Helena através de uma série de exercícios simples, sempre com a paciência e a seriedade de alguém muito mais velho que seus 8 anos. Havia algo na forma como ele explicava cada movimento que revelava uma compreensão intuitiva sobre o processo de recuperação. Quando a sessão terminou, Helena se sentia estranha. Não havia milagres, suas pernas continuavam imóveis, mas havia uma sensação diferente, como se algo adormecido estivesse tentando despertar. Kaique, você pode voltar amanhã? Posso sim, senhora. Mas a senhora vai investigar direito o caso da minha mãe? Helena hesitou. Não podia prometer nada, mas havia algo na forma como o menino havia conduzido a sessão que a fez acreditar que talvez ele tivesse razão sobre outras coisas também. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para descobrir a verdade. Naquela noite, Helena telefonou para o cartório e pediu que trouxessem todos os documentos relacionados ao projeto social coordenado por Mariana. Ela também solicitou que localizassem o fiscal da prefeitura mencionado pelo menino. Sebastião Ferreira, descobriu ela, era funcionário público há 23 anos e tinha um histórico de pequenas infrações disciplinares. Nada grave o suficiente para afastamento, mas um padrão de comportamento que sugeria certa displicência com procedimentos. Enquanto isso, Kaique estava em casa contando para a tia Conceição, irmã de sua mãe, sobre o encontro com a juíza. Menino, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou ela preocupada. Se não der certo, pode complicar ainda mais a situação da sua mãe. Vai dar certo, tia. A senhora juíza é boa pessoa, eu vi nos olhos dela. E os exercícios da avó funcionaram, vão funcionar com ela também. Mas, filho, a juíza está numa cadeira de rodas há anos. Os médicos dela devem saber mais que a avó Aparecida. A avó sempre dizia que médico sabe de remédio e cirurgia, mas quem sabe de força de vontade é a própria pessoa. E a senhora juíza tem força de vontade, eu senti. No dia seguinte, a segunda sessão foi ainda mais intensa. Helena havia passado a noite tentando os exercícios básicos que Kaique havia ensinado. E, para sua surpresa, havia conseguido sentir pequenos formigamentos nas pernas. Senhora juíza, a avó dizia que quando começava a formigar, era sinal de que os nervos estavam acordando, explicou Kaique quando ela contou sobre as sensações. Kaique, eu preciso te contar uma coisa. Meus médicos disseram que minha lesão é irreversível. Eu quebrei as vértebras na altura da lombar e os nervos foram danificados. O menino a olhou com seriedade. Senhora, a avó quebrou o quadril e os médicos também disseram que ela podia ficar aleijada. Mas ela sempre dizia que médico olha só para o que está quebrado, mas esquece de olhar para o que ainda está funcionando. Esta observação
fez Helena refletir sobre sua própria abordagem em relação à lesão. Durante 5 anos, ela havia se focado na limitação, na impossibilidade. Kaique estava sugerindo uma perspectiva completamente diferente. Me mostra o próximo exercício. Durante as sessões que se seguiram, algo extraordinário começou a acontecer. Helena não apenas seguia os exercícios ensinados por Kaique, mas também começou a investigar mais profundamente o caso de Mariana Santos. Os documentos do projeto revelaram inconsistências que haviam passado despercebidas durante a investigação inicial. Havia transferências de valores que não coincidiam com as assinaturas de Mariana, e diversas aprovações que deveriam ter sido feitas em conjunto, mas que apareciam com apenas uma assinatura. Mais importante ainda, Helena descobriu que Sebastião Ferreira havia sido responsável por outros 3 projetos sociais nos últimos 2 anos, todos os quais haviam enfrentado problemas similares com desvio de verbas. Em todos os casos, os coordenadores locais haviam sido responsabilizados enquanto ele permanecera intocado. Doutor Almeida, disse Helena ao telefone no 5º dia da semana de suspensão. Preciso que convoque o senhor Sebastião Ferreira para prestar depoimento. Há irregularidades que precisam ser esclarecidas. Meritíssima, não vejo como isso mudaria o mérito da acusação contra a ré. Doutor Almeida, é possível que tenhamos nos precipitado. Há evidências de que a senhora Santos pode ter sido manipulada a assinar documentos sem total compreensão do conteúdo. Do outro lado da linha, o silêncio foi prolongado. Marcarei o depoimento para segunda-feira, disse finalmente o promotor. Enquanto isso, as sessões entre Helena e Kaique haviam evoluído para algo extraordinário. Na 5ª sessão, Helena conseguiu mover ligeiramente os dedos do pé direito. A emoção foi tão intensa que ambos choraram. Eu sabia que a senhora conseguiria, disse Kaique, com lágrimas nos olhos. A avó sempre dizia que a primeira mexida era a mais difícil, porque era quando a gente tinha que acreditar de verdade. Helena olhou para o menino com uma mistura de gratidão e espanto. Em uma semana, aquela criança havia conseguido algo que anos de tratamento médico não haviam alcançado. Não era apenas a questão física. Era como se Kaique houvesse despertado nela uma vontade de lutar que havia sido enterrada há muito tempo. Kaique, independente do que aconteça com o caso da sua mãe, eu quero que saiba que você mudou minha vida. A avó sempre dizia que quando a gente ajuda alguém, a gente se ajuda também. Agora eu entendo o que ela queria dizer. No sábado, véspera da audiência da 2ª semana, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era de Conceição, a tia de Kaique. Doutora Helena, desculpa ligar no fim de semana, mas estou preocupada. Chegou uma intimação aqui em casa dizendo que o Kaique pode ser encaminhado para um abrigo se a Mariana for condenada. Ele não sabe ainda, mas estou desesperada. Helena sentiu o coração acelerar. A possibilidade de Kaique ser separado não apenas da mãe, mas também da família, adicionava uma urgência devastadora à situação. Dona Conceição, a senhora tem condições de ficar com a guarda dele se necessário? Doutora, eu trabalho como diarista e moro num quarto alugado. Não sei se o juizado vai aceitar. Além disso, o Kaique é muito apegado à mãe. Ele não vai conseguir se ela for presa. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A imagem de Kaique sendo levado para um abrigo, longe de tudo que conhecia, a atormentava. Aquele menino extraordinário merecia algo melhor. No domingo de manhã, ela fez algo que nunca havia feito antes. Foi até o bairro onde Kaique morava para conhecer melhor sua realidade. O Capão Redondo era muito diferente do bairro nobre onde Helena havia crescido e onde morava atualmente. As ruas eram mais estreitas, os prédios mais simples, mas havia uma vida comunitária que ela raramente via em seu próprio bairro. Encontrou Kaique brincando com outras crianças numa pequena praça ao lado de sua casa. Quando ele a viu, correu em sua direção com um sorriso que iluminava todo o rosto. Senhora juíza, a senhora veio aqui? Vim conhecer onde você mora, Kaique. Posso? O apartamento de 2 cômodos era pequeno, mas impecavelmente limpo. Nas paredes, havia fotos de Mariana com Kaique em vários momentos da vida dele,
e um altar singelo com a foto de Dona Aparecida rodeada de velas. Este era o cantinho da avó, explicou Kaique, apontando para uma cadeira de balanço no canto da sala. Ela sempre sentava aqui para fazer crochê e me contar histórias. Conceição ofereceu café e contou mais sobre a família. Mariana havia engravidado muito nova e criara Kaique sozinha, com a ajuda da mãe. O projeto social havia sido uma oportunidade de ajudar outras pessoas na mesma situação. Doutora, a Mariana nunca foi de ganância. Todo o dinheiro que sobrava, ela gastava comprando material escolar para as crianças do projeto. Ela mesma ficava com as roupas velhas para poder ajudar os outros. Helena observou tudo com atenção crescente. A vida simples, mas honesta daquela família contrastava drasticamente com o perfil de pessoas que normalmente ela via envolvidas em crimes financeiros. Kaique, disse ela antes de partir, amanhã pode ser um dia muito importante para sua mãe. Você está preparado? Estou sim, senhora. E a senhora está preparada para andar de novo? A pergunta pegou Helena de surpresa. Durante a semana de exercícios, ela havia se concentrado tanto nos pequenos progressos que não havia parado para pensar na magnitude do que estava acontecendo. Não sei, Kaique, mas sei que você me deu algo que eu havia perdido há muito tempo. O que, senhora? Esperança. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na manhã de segunda-feira, o tribunal estava mais cheio que na semana anterior. A notícia da suspensão inusitada havia atraído a atenção da imprensa local, e muitos curiosos queriam saber o desfecho da história do menino que prometera fazer a juíza andar. Sebastião Ferreira chegou ao tribunal visivelmente nervoso. Era um homem de cerca de 50 anos, acima do peso, usando um terno azul que Kaique imediatamente reconheceu. É ele, mãe, sussurrou o menino para Mariana. É o homem que ficava mandando a senhora assinar papel. Helena observou o fiscal cuidadosamente enquanto ele prestava juramento. Havia algo na forma como ele evitava olhar diretamente para Mariana que levantou suas suspeitas. Senhor Ferreira, começou ela. Quantas vezes o senhor visitou o projeto coordenado pela Ré? Semanalmente, meritíssima. Era parte do meu trabalho acompanhar o andamento dos projetos municipais. E durante essas visitas, havia algum procedimento específico para a aprovação de gastos? Sim. Eu levava os relatórios de prestação de contas para serem assinados pela coordenadora. O senhor permitia que a senhora Santos lesse integralmente esses documentos antes de assinar? Sebastião hesitou por alguns segundos. Meritíssima, eram documentos técnicos. A Ré não tinha formação para compreender todas as nuances contábeis. Isso significa que o senhor a orientava sobre o que estava assinando? Eu explicava o necessário. Helena folheou alguns documentos em sua mesa. Senhor Ferreira, o senhor estava ciente de que alguns desses documentos continham aprovações para transferências de valores significativos para contas que não estavam vinculadas diretamente ao projeto? O nervosismo de Sebastião se tornou visível. Ele começou a suar e a mexer as mãos. Meritíssima, todas as transferências eram para fornecedores aprovados pelo município. Fornecedores que, segundo nossa investigação complementar, não entregaram os produtos ou serviços pelos quais foram pagos. Dr. Almeida se levantou claramente surpreso. Meritíssima, que investigação complementar? Dr. Almeida, durante a semana de suspensão, tomei a liberdade de solicitar uma auditoria mais detalhada dos documentos do processo. Foram encontradas várias irregularidades que não constavam na investigação inicial. Helena se virou novamente para Sebastião. Senhor Ferreira, o senhor conhece a empresa Construções e Reformas Lida, que recebeu 3 pagamentos no valor total de R$50 mil para reformas no projeto? Conheço, sim. Era uma empresa cadastrada no município. Uma empresa que, curiosamente, tem como sócio majoritário seu cunhado, Sr. Ferreira, e que, segundo investigamos, nunca realizou nenhuma reforma no projeto coordenado pela Sra. Santos. O silêncio no tribunal foi absoluto. Mariana olhou para Sebastião com incredulidade, finalmente entendendo como havia sido manipulada.
Meritíssima, gaguejou Sebastião. Eu posso explicar? Por favor, explique como uma empresa de propriedade de seu familiar recebeu 50 mil reais por serviços nunca prestados, com a aprovação da RE que, segundo seu próprio depoimento, não tinha conhecimento técnico para compreender o que estava assinando. Kaique havia se levantado novamente de seu lugar, mas desta vez não era para gritar. Era para observar com satisfação como a verdade finalmente estava vindo à tona. Eu sabia que minha mãe não tinha feito nada errado, sussurrou ele para a tia Conceição. Sebastião tentou se recompor, mas era óbvio que havia sido pego em flagrante. Meritíssima, houve um mal-entendido. Os pagamentos foram regulares, apenas houve um problema na execução dos serviços. Um mal-entendido que custou aos cofres públicos 50 mil reais, Sr. Ferreira, e que levou uma mãe solteira e honesta a ser acusada de um crime que não cometeu. Helena se virou para o promotor. Doutor Almeida, diante dessas revelações, qual é a posição do Ministério Público? Doutor Almeida estava visivelmente constrangido. Toda a sua casa havia desmoronado em questão de minutos. Meritíssima, solicito um novo prazo para a reavaliação das acusações contra a ré. Doutor Almeida, com base nas evidências apresentadas, estou determinando a revogação imediata da prisão preventiva da senhora Mariana Santos, bem como o arquivamento de todas as acusações contra ela. O alívio no rosto de Mariana foi indescritível. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Kaique não conseguiu mais se conter e correu em direção à mãe, pulando por cima da grade que separava os réus do público. Mãe! Mãe! Eu sabia que a senhora era inocente, gritava ele, abraçando Mariana com toda a força. A emoção tomou conta de todo o tribunal. Até mesmo alguns funcionários estavam com os olhos marejados. Quanto ao senhor Sebastião Ferreira, continuou Helena com voz firme, determino sua prisão imediata por apropriação indébita de verba pública e falsificação de documentos. Os guardas se aproximaram de Sebastião, que ainda tentava protestar sua inocência. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Helena, ainda tomada pela emoção do momento e pela sensação de que a justiça havia sido feita, tentou se levantar de sua cadeira para abraçar Kaique. E, para o espanto absoluto de todos os presentes, ela conseguiu. Com movimentos lentos, mas determinados, Helena se ergueu da cadeira de rodas e deu 3 passos vacilantes em direção ao menino. O silêncio no tribunal foi total por alguns segundos, antes de explodir em aplausos e gritos de incredulidade. Eu não acredito! Gritou alguém da galeria. Ela está andando! Kaique olhou para Helena com lágrimas nos olhos e um sorriso que irradiava felicidade pura. Eu falei que a senhora ia conseguir, disse ele, correndo para abraçá-la. O abraço entre a juíza, que havia recuperado a capacidade de andar, e o menino que havia salvado sua mãe da injustiça, foi um momento que ficou gravado na memória de todos os presentes. Dr. Almeida, ainda em choque, se aproximou de Helena. Meritíssima, isto é um milagre. Dr. Almeida, disse Helena, ainda abraçada com Kaique. Este menino me ensinou que às vezes os milagres acontecem quando encontramos coragem para acreditar no impossível. E me ensinou também que a verdade sempre prevalece quando temos determinação para buscá-la. Mariana, agora livre, se juntou ao abraço, criando uma imagem que seria manchete dos jornais locais pelos dias seguintes. Kaique, meu filho, como você conseguiu? Perguntou ela, ainda incrédula com tudo que havia acontecido. Mãe, a avó sempre dizia que quando a gente faz o bem volta para a gente. Eu ajudei a senhora juíza com as pernas dela, e ela ajudou a gente com a verdade. A simplicidade e a sabedoria da resposta de Kaique deixaram todos emocionados. Helena, ainda tremendo das pernas pela surpresa de estar andando novamente, se dirigiu a todos os presentes. Este caso me ensinou uma lição valiosa sobre justiça e sobre fé. Às vezes, as respostas que procuramos estão bem diante de nossos olhos, mas precisamos ter a coragem de uma criança para enxergá-las. Ela olhou para Kaique com carinho. Este menino não apenas me devolveu a capacidade de andar, ele me devolveu a capacidade de acreditar. Nos dias que se seguiram,
a história de Kaique e Helena se espalhou por todo o país. O menino que havia prometido fazer a juíza andar em troca da liberdade da mãe se tornou símbolo de determinação e amor filial. Helena continuou com os exercícios desenvolvidos por Dona Aparecida e adaptados por Kaique, e sua recuperação foi completa em questão de meses. Ela também implementou um programa no tribunal para revisar casos onde pessoas com pouca escolaridade pudessem ter sido manipuladas durante processos judiciais. Mariana foi reintegrada ao projeto social, que foi reestruturado com maior transparência e controle. O dinheiro desviado foi recuperado através da venda dos bens de Sebastião e de seu cunhado. Mas talvez a mudança mais importante tenha sido na própria família. Kaique, que havia crescido emocionalmente durante aquela semana intensa, se tornou ainda mais próximo da mãe. E Helena se tornou uma espécie de madrinha para ele, acompanhando seus estudos e incentivando seu interesse natural por ajudar outras pessoas. Kaique, disse Helena num dos últimos encontros que tiveram, antes que ela voltasse à rotina normal do tribunal. O que você quer ser quando crescer? O menino pensou por alguns segundos. Quero ajudar pessoas, igual eu ajudei a senhora e a minha mãe. Não sei bem como ainda, mas quero ajudar. Helena sorriu, sabendo que aquela criança extraordinária encontraria seu caminho. Tenho certeza de que você vai ajudar muitas pessoas, Kaique, e vou estar sempre aqui se você precisar de mim. 6 meses depois, Helena estava caminhando normalmente e havia voltado completamente às suas atividades. Numa tarde de sexta-feira, ela recebeu uma ligação inesperada de Kaique. Senhora juíza, a senhora pode vir aqui em casa? Tem uma coisa que eu quero mostrar para a senhora. Curiosa, Helena foi até o apartamento no Capão Redondo e encontrou Kaique com um caderno cheio de anotações e desenhos. O que é isso, Kaique? Eu estive pensando nos exercícios da avó e nos exercícios que eu ensinei para a senhora. E eu anotei tudo direitinho, com desenhos melhores e explicações. Pensei que talvez outras pessoas pudessem usar. Helena folheou o caderno e ficou impressionada com o nível de organização e detalhamento. Era como um manual de reabilitação feito pela perspectiva de uma criança, mas com uma compreensão profunda sobre o processo de recuperação. Kaique, isto é incrível. Você pensou em fazer alguma coisa com isso? Pensei em ensinar para as pessoas no posto de saúde do bairro. Tem muita gente lá que nem a avó, que tem problemas nas pernas, mas não tem como pagar fisioterapia particular. A ideia era simples, mas genial. Helena imediatamente pensou nas possibilidades. Kaique, e se a gente transformasse isso num projeto maior? Um programa de reabilitação comunitária onde você poderia ensinar outras pessoas? Os olhos do menino brilharam. A senhora acha que daria certo? Tenho certeza. E sabe o que mais? Vou usar minha influência para conseguir recursos e apoio oficial para este projeto. Foi assim que nasceu o projeto Dona Aparecida, um programa de reabilitação comunitária que combinava técnicas médicas tradicionais com o método intuitivo e humano desenvolvido pela avó de Kaique. O projeto começou pequeno, num espaço cedido pela igreja do bairro onde Dona Aparecida havia trabalhado. Kaique, agora com 9 anos, se tornou o instrutor assistente mais jovem do programa, trabalhando ao lado de fisioterapeutas e médicos voluntários. Helena não apenas financiou o projeto, mas também se tornou sua coordenadora geral, dedicando parte de seu tempo livre a acompanhar o desenvolvimento do trabalho. Sabe, Kaique, disse ela numa das primeiras sessões do projeto, sua avó sabia algo que muitos médicos esquecem, que a cura não vem apenas do conhecimento técnico, mas principalmente da conexão humana e da vontade de não desistir. A avó sempre dizia isso mesmo, concordou Kaique. Ela falava que remédio cura o corpo, mas carinho cura a alma. E quando os dois trabalham junto, o resultado é melhor. O projeto cresceu rapidamente. Em 1 ano, já havia atendido mais de 200 pessoas, com índices de melhora que impressionaram até mesmo os médicos mais céticos. O segredo estava na combinação única de técnica médica com o acompanhamento emocional intensivo que Kaique havia aprendido naturalmente. Mariana, que havia voltado a coordenar projetos sociais,
se tornou a administradora do projeto Dona Aparecida, garantindo que os recursos fossem utilizados de forma transparente e eficiente. Mãe, disse Kaique num dia, observando o movimento no centro de reabilitação. A avó estaria orgulhosa, né? Muito orgulhosa, meu filho. Ela sempre dizia que a vida da gente só vale alguma coisa se a gente usa ela para ajudar os outros. Você está fazendo exatamente isso. Helena, observando a conversa entre mãe e filho, refletiu sobre como um momento de desespero no tribunal havia se transformado em algo muito maior. O menino que havia gritado desesperadamente para salvar sua mãe havia se tornado um símbolo de esperança para centenas de pessoas. Kaique, disse ela se aproximando dos dois, sua avó não apenas deixou você com um ensinamento sobre exercícios. Ela deixou você com um entendimento sobre o poder do amor e da determinação. E isso você está passando para frente todos os dias. O menino sorriu, daquele sorriso que havia encantado Helena desde o primeiro dia no tribunal. A avó sempre dizia que a gente não morre de verdade enquanto as coisas boas que a gente fez continuam vivas em outras pessoas. Acho que ela ainda está aqui, né? Toda vez que alguém consegue andar de novo, ela está aqui. A sabedoria de Kaique continuava surpreendendo todos ao seu redor. Aos 10 anos, ele já havia se tornado uma pequena celebridade local, conhecido como o menino que havia feito uma juíza andar novamente. Mas para ele, o mais importante era o trabalho diário no projeto. Um dia, Helena recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo da história. Doutora Helena, aqui é do Hospital das Clínicas. Temos uma paciente aqui que sofreu um acidente e está com lesão na medula espinhal. Ela ouviu falar do projeto Dona Aparecida e está pedindo especificamente para ser atendida pelo menino Kaique. Seria possível? Helena sorriu. A reputação do projeto havia se espalhado além das fronteiras do bairro. Claro, vou falar com ele e com a equipe médica. Quando Helena contou sobre o pedido para Kaique, ele ficou nervoso pela primeira vez desde que havia começado o projeto. Senhora juíza, e se eu não conseguir ajudar? E se for diferente dos outros casos? Helena colocou a mão no ombro do menino. Kaique, você lembra do que disse no tribunal naquele primeiro dia? Você disse que sabia como me fazer andar. Não porque você tinha certeza científica, mas porque você acreditava. É essa fé que você precisa levar para cada pessoa nova. No hospital, Kaique conheceu Amanda, uma jovem de 25 anos que havia sofrido um acidente de moto. Ela estava desencorajada porque os médicos haviam dado poucas esperanças de recuperação total. Oi, Amanda. Eu sou o Kaique. Ouvi dizer que você quer conhecer os exercícios da minha avó. Amanda olhou para aquele menino pequeno e sentiu uma mistura de ceticismo e curiosidade. Você é muito novinho. Tem certeza de que pode me ajudar? Amanda. A avó sempre dizia que idade não importa quando se trata de ajudar alguém. O que importa é a vontade de tentar e não desistir. Durante as semanas seguintes, Kaique trabalhou com Amanda da mesma forma que havia trabalhado com Helena. Pacientemente, carinhosamente, sempre acreditando na possibilidade de melhora. Kaique, disse Amanda numa das sessões, os médicos disseram que minha chance de voltar a andar é muito pequena. Amanda, você já perguntou para as suas pernas o que elas acham disso? A pergunta inusitada fez Amanda rir pela primeira vez desde o acidente. Como assim? A avó sempre dizia que médico conversa com a doença, mas a gente tem que conversar com a saúde que ainda está dentro da gente. Sua doença está nas vértebras que quebraram, mas sua saúde está em todo o resto do seu corpo que ainda funciona. Esta perspectiva única, essa capacidade de encontrar esperança, onde outros viam apenas limitação, era o que tornava o método de Kaique tão especial. Após 3 meses de trabalho intensivo, Amanda conseguiu seus primeiros movimentos nas pernas. Não foi uma recuperação completa, mas foi suficiente para devolver-lhe a esperança e a qualidade de vida. Kaique, disse ela, chorando de emoção. Como você faz isso? Como você consegue acreditar tanto? Amanda, a avó me ensinou que a gente só consegue ajudar alguém a acreditar se a gente acreditar primeiro. Eu acredito porque vi funcionar. E agora você pode acreditar porque sentiu funcionar.
A história de Amanda se espalhou pela mídia e o projeto Dona Aparecida ganhou reconhecimento nacional. Universidades começaram a estudar os métodos desenvolvidos por Kaique, tentando entender a combinação única de técnica e abordagem emocional que estava produzindo resultados tão positivos. Helena, que acompanhava de perto toda essa evolução, decidiu documentar tudo em um livro. Kaique, você gostaria de escrever um livro comigo contando nossa história? O menino, agora com 11 anos, pensou seriamente na proposta. Senhora juíza, se for para ajudar mais gente a acreditar, eu quero sim. O livro O Menino que Fez uma Juíza Andar se tornou um best-seller nacional, com todos os direitos autorais revertidos para a expansão do projeto Dona Aparecida. Kaique, disse Mariana, folheando uma das primeiras cópias do livro, você se tornou muito mais do que eu jamais imaginei que poderia ser. Mãe, a avó sempre dizia que a gente não escolhe nascer, mas escolhe o que fazer com a vida que tem. Eu escolhi ajudar. A simplicidade e profundidade das palavras de Kaique continuavam impressionando todos ao seu redor. Hoje, 5 anos após aquele dia dramático no tribunal, o projeto Dona Aparecida tem unidades em 12 estados brasileiros. Kaique, agora com 13 anos, continua sendo o coração do projeto, treinando novos instrutores e atendendo casos especiais. Helena, completamente recuperada, se tornou uma das juízas mais respeitadas do país, conhecida tanto por sua competência jurídica quanto por sua sensibilidade social. Ela mantém uma cadeira de rodas em seu gabinete, não porque precise dela, mas como lembrete de que sempre há esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Mariana coordena agora uma rede de projetos sociais em toda a região metropolitana de São Paulo, sempre com foco na transparência e no impacto real na vida das pessoas. Filho, disse ela para Kaique numa tarde, enquanto observavam uma sessão de reabilitação no projeto, você salvou muito mais que a minha liberdade naquele dia no tribunal. Como assim, mãe? Você salvou minha fé no mundo, Kaique. Me mostrou que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe uma possibilidade de recomeço. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. E assim, a promessa de um menino desesperado no tribunal se transformou numa missão de vida. Kaique Santos, o menino que havia gritado, solta minha mãe e eu te faço andar, se tornou muito mais que isso. Se tornou prova viva de que o amor e a determinação podem mover montanhas, ou neste caso, fazer pernas voltarem a andar e corações voltarem a acreditar. A avó Aparecida havia partido, mas seu legado vivia em cada passo que Helena dava, em cada movimento que os pacientes do projeto conseguiam fazer, e principalmente no coração generoso de seu neto, que transformara dor em esperança e desespero em milagre. O tribunal onde tudo começou ainda funciona normalmente, mas há uma placa pequena na sala onde aconteceu aquela audiência histórica. Sala Dona Aparecida, onde a fé e a justiça se encontraram. Uma homenagem singela a uma mulher simples que, através do amor de seu neto, mudou o rumo de muitas vidas. E Kaique? Kaique continua sendo apenas um menino que acredita no poder do bem e que, todos os dias, prova que às vezes os milagres têm 8 anos de idade e um coração maior que o mundo. O projeto cresceu tanto que chamou a atenção internacional. Delegações de vários países vieram conhecer o método desenvolvido por Kaique, que combinava técnicas de reabilitação física com apoio emocional intensivo. Professor Kaique, disse um médico alemão durante uma visita ao projeto, na Alemanha, gastamos milhões em equipamentos de reabilitação, mas vocês conseguem resultados similares com métodos muito mais simples. Qual é o segredo? Kaique, que aos 13 anos já era chamado carinhosamente de professor pelos visitantes, respondeu com a sabedoria que havia herdado da avó. Doutor, equipamento ajuda o corpo a se mexer, mas quem faz a pessoa querer se mexer é o carinho. A avó sempre dizia que máquina conserta máquina, mas gente conserta gente. A resposta foi traduzida e causou impacto entre os visitantes internacionais.
Muitos voltaram para seus países, levando não apenas as técnicas físicas, mas principalmente a filosofia humanizada que estava por trás do sucesso do projeto. Helena, que havia acompanhado toda essa evolução, refletiu sobre como um momento de desespero havia se transformado em algo com impacto global. Kaique, você percebe a dimensão do que criamos juntos? O menino olhou ao redor do centro de reabilitação, vendo dezenas de pessoas em diferentes estágios de recuperação, todas trabalhando com esperança renovada. Senhora juíza, a avó sempre dizia que quando a gente joga uma pedrinha na água, as ondas vão muito mais longe do que a gente pode ver. Acho que nossa pedrinha foi aquele dia no tribunal. A metáfora simples, mas profunda, resumia perfeitamente o que havia acontecido. Um grito desesperado de uma criança havia criado ondas que chegaram muito além do que qualquer um poderia imaginar. Um dia, Helena recebeu um telefonema que a emocionou profundamente. Era de uma mulher de Santa Catarina que havia ouvido falar do projeto através do livro. Doutora Helena, meu nome é Rosa. Minha filha de 16 anos ficou paralítica depois de um mergulho mal calculado na praia. Os médicos disseram que ela nunca mais vai andar. Mas depois que li o livro de vocês, eu queria saber se seria possível trazê-la até aí. Claro, Rosa. Faremos o que estiver ao nosso alcance. Quando Kaique soube da história de Júlia, a adolescente de Santa Catarina, ele sentiu uma responsabilidade especial. Era a primeira vez que atenderia alguém tão jovem com uma lesão tão grave. Senhora juíza, e se eu não conseguir ajudar ela? Ela é quase da minha idade, deve estar muito assustada. Kaique, lembra o que você me disse no primeiro dia? Você não sabia se conseguiria me ajudar, mas tentou mesmo assim. É isso que precisamos fazer com a Júlia. Tentar com todo o amor e toda a dedicação que temos. Quando Júlia chegou ao projeto, estava visivelmente deprimida. Havia perdido não apenas a capacidade de andar, mas também a vontade de viver plenamente. Oi, Júlia. Eu sou o Kaique. Sei que você está passando por um momento muito difícil. Oi, respondeu ela sem muito entusiasmo. Minha mãe disse que você consegue fazer milagres. Júlia, eu não faço milagres, mas eu acredito que dentro de cada pessoa tem uma força que às vezes está só adormecida. Meu trabalho é tentar acordar essa força. Durante as primeiras sessões, Júlia se mostrou resistente. Diferente de Helena, que havia abraçado a possibilidade de melhora desde o início, a adolescente estava dominada pelo medo e pela tristeza. Kaique, não está funcionando, disse ela após 2 semanas de trabalho. Eu não sinto nada diferente. Júlia, posso te contar uma história? A menina acenou com a cabeça. Quando minha mãe foi presa, eu achei que meu mundo havia acabado. Eu era só uma criança, não sabia o que fazer, mas tinha uma coisa dentro de mim que gritava que aquilo estava errado. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Tentei ajudar. Júlia ouviu atentamente. O que isso tem a ver comigo? Júlia, você perdeu as pernas, mas não perdeu o resto. Você ainda pode estudar, ainda pode amar, ainda pode sonhar, ainda pode ajudar outras pessoas e, quem sabe, com o tempo, ainda pode voltar a andar também. A conversa marcou um ponto de virada no tratamento de Júlia. Ela começou a se engajar mais nos exercícios e a participar das atividades do projeto. 3 meses depois, durante uma sessão particularmente intensa, Júlia conseguiu mexer ligeiramente os dedos dos pés. Kaique, eu consegui mexer. A alegria de Júlia foi contagiante. Todo o centro de reabilitação parou para comemorar aquele pequeno, mas significativo progresso. Júlia, agora você entende o que eu quis dizer sobre a força que tem dentro da gente. Entendo sim. E sabe de uma coisa? Mesmo se eu não voltasse a andar nunca, só de estar aqui, vendo como você ajuda as pessoas, já valeu a pena. A evolução de Júlia se tornou um dos casos mais documentados do projeto. Aos poucos, ela foi recuperando movimentos e, mais importante, foi recuperando a vontade de viver. 1 ano depois de chegar ao projeto, Júlia não apenas havia recuperado boa parte dos movimentos das pernas, como também havia se tornado uma das assistentes mais dedicadas de Kaique. Kaique, disse ela num dia, ajudando a atender um novo paciente, quero fazer faculdade de fisioterapia,
para poder trabalhar oficialmente no projeto. Que legal, Júlia! A avó sempre dizia que quem recebe ajuda e depois ajuda outros é que entende de verdade o valor da vida. A transformação de Júlia inspirou muitos outros jovens que chegavam ao projeto. Ver alguém da própria idade que havia superado dificuldades similares criava uma conexão especial e uma esperança renovada. Helena observava tudo isso com orgulho crescente. O menino que havia conhecido no tribunal havia se transformado num jovem excepcional, capaz de tocar corações e transformar vidas com sua simplicidade e dedicação. Kaique, disse ela numa tarde, observando-o trabalhar com um grupo de crianças que haviam chegado ao projeto. Você já pensou no que quer estudar quando terminar o ensino médio? Penso sim, senhora juíza. Quero estudar medicina e psicologia ao mesmo tempo, se for possível. Quero entender melhor como funciona o corpo e como funciona o coração das pessoas. Tenho certeza de que você será um profissional excepcional, Kaique, mas saiba que você já é um curador extraordinário, mesmo sem diploma. O reconhecimento do trabalho de Kaique chegou ao seu auge quando ele foi convidado para dar uma palestra no Congresso Internacional de Reabilitação, em Brasília. Senhora juíza, eu vou conseguir falar para tanta gente importante? Kaique, você já falou no tribunal cheio de gente quando tinha 8 anos. Agora você tem muito mais experiência e conhecimento. Vai dar tudo certo. No dia da palestra, Kaique subiu ao palco vestindo uma camisa social simples e carregando um caderno, o mesmo caderno onde havia anotado os primeiros exercícios da avó Aparecida. Boa tarde, senhores doutores e doutoras, começou ele com voz firme, mas humilde. Meu nome é Kaique Santos e quero contar para vocês sobre minha avó Aparecida. Durante 30 minutos, Kaique narrou sua história desde os dias observando a avó se recuperar, passando pelo desespero no tribunal, até chegar ao projeto que ajudava centenas de pessoas. A avó sempre dizia que medicina e carinho não são coisas diferentes, disse ele concluindo a palestra. São como duas pernas, uma precisa da outra para conseguir andar. Quando a gente junta conhecimento médico com amor verdadeiro, aí sim acontecem os milagres. A plateia, composta por médicos, fisioterapeutas e pesquisadores de vários países, ficou em silêncio por alguns segundos antes de explodir em aplausos entusiasmados. Após a palestra, Kaique foi cercado por profissionais querendo saber mais detalhes sobre seus métodos. Mas o que mais impressionou a todos foi sua humildade e sua capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples e acessível. Professor Kaique, disse uma médica francesa, o senhor planeja sistematizar seus métodos para que possam ser aplicados em outros países? Doutora, o método da avó é simples: acreditar na pessoa e não desistir dela. Isso funciona em qualquer lugar do mundo, na língua que for. De volta a São Paulo, Kaique encontrou uma surpresa esperando por ele. A prefeitura havia decidido construir um centro de reabilitação maior e mais moderno para o projeto Dona Aparecida. Kaique, disse o prefeito durante a cerimônia de lançamento da obra, este projeto nasceu da coragem de um menino de 8 anos que se recusou a aceitar a injustiça. Hoje, este mesmo menino se tornou uma referência nacional em reabilitação humanizada. Senhor prefeito, respondeu Kaique, a avó sempre dizia que quando a gente planta uma semente boa, o fruto não é só nosso, é de todo mundo que vai se beneficiar. Este centro não é meu, é de toda pessoa que precisa de uma chance para recomeçar. A obra do novo centro durou 2 anos. Durante esse período, Kaique continuou atendendo pacientes no espaço provisório, sempre com a mesma dedicação e carinho. Helena, que havia acompanhado de perto todo esse crescimento, refletia sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Mariana, disse ela numa tarde, conversando com a mãe de Kaique, você percebe que criou um filho excepcional? Doutora Helena, eu sempre soube que o Kaique era especial, mas nunca imaginei que ele pudesse tocar tantas vidas. Às vezes eu olho para ele e vejo Dona Aparecida sorrindo através dos olhos dele. É exatamente isso que eu vejo também. O legado dela vive através da generosidade e da sabedoria do Kaique. Quando o novo centro foi inaugurado, havia uma placa na entrada com os dizeres:
Centro de Reabilitação Dona Aparecida, onde acreditamos no impossível. E logo abaixo, uma frase que Kaique havia escolhido pessoalmente: quem planta carinho colhe milagres. A inauguração contou com a presença de autoridades, profissionais de saúde e centenas de pessoas que haviam sido beneficiadas pelo projeto ao longo dos anos. Helena foi convidada para fazer o discurso principal. Há 6 anos, começou ela, um menino desesperado gritou num tribunal que faria uma juíza andar se ela soltasse sua mãe. Todo mundo riu, até percebermos que ele falava sério. Hoje estamos inaugurando um centro que vai atender milhares de pessoas, baseado na sabedoria simples mas profunda que esse menino aprendeu com sua avó. Ela fez uma pausa, visivelmente emocionada. Kaique me ensinou que a cura não vem apenas do conhecimento técnico, mas principalmente da conexão humana e da recusa em desistir. Este centro é um monumento não apenas à medicina, mas ao poder do amor e da determinação. Quando chegou a vez de Kaique falar, ele se aproximou do microfone carregando uma foto da avó Aparecida. Esta é minha avó, disse ele mostrando a foto para todos. Ela era faxineira, não tinha estudos, mas tinha algo mais importante: amor pelas pessoas. Tudo o que eu sei sobre ajudar os outros, aprendi observando ela. O silêncio na plateia era total. A avó sempre dizia que a gente não escolhe as dificuldades que vai enfrentar na vida, mas escolhe como vai reagir a elas. Cada pessoa que vai ser atendida aqui neste centro está escolhendo lutar, está escolhendo acreditar. E nosso trabalho é dar suporte para essa escolha. Ele fez uma pausa olhando para Helena. Quando eu gritei naquele tribunal há 6 anos, eu estava desesperado. Mas aprendi que o desespero pode ser transformado em esperança quando a gente tem coragem de agir. Espero que este centro seja um lugar onde pessoas desesperadas encontrem esperança, como eu encontrei naquela sala de tribunal. Os aplausos que se seguiram foram longos e emocionados. Muitas pessoas na plateia estavam chorando, tocadas pela simplicidade e profundidade das palavras de Kaique. Após a inauguração, Kaique, agora com 15 anos, assumiu oficialmente o cargo de coordenador pedagógico do centro, trabalhando em parceria com uma equipe médica multidisciplinar. Professor Kaique, disse Dr. Roberto, o fisioterapeuta-chefe, como você quer estruturar os atendimentos no novo centro? Dr. Roberto, quero que cada paciente seja recebido como se fosse da nossa família. Quero que a primeira coisa que eles sintam aqui seja carinho, não só profissionalismo. Esta abordagem, que combinava excelência técnica com acolhimento humano, se tornou a marca registrada do centro. Nos primeiros 6 meses de funcionamento, o Centro Dona Aparecida atendeu mais de 1.000 pacientes, com índices de melhora que superaram todas as expectativas. Kaique, disse Helena numa das visitas regulares que fazia ao centro, você consegue explicar por que os resultados aqui são tão superiores aos de outros centros? Senhora juíza, eu acho que é porque a gente trata a pessoa inteira, não só a parte que está machucada. Quando alguém chega aqui, a gente quer saber da família, dos sonhos, dos medos. Aí fica mais fácil encontrar a motivação para se recuperar. A filosofia de Kaique de tratar a pessoa inteira revolucionou os conceitos de reabilitação no Brasil e começou a ser estudada e aplicada em outros países. Um dia chegou ao centro um caso que desafiaria todos os conhecimentos e a experiência de Kaique. Era um menino de 10 anos, chamado Gabriel, que havia perdido os movimentos das pernas após uma queda. Oi, Gabriel, eu sou o Kaique. Vim te conhecer. Gabriel olhou para ele com desconfiança. Você não parece médico. Eu não sou médico, Gabriel. Sou só alguém que acredita que todo mundo tem uma força especial dentro de si. Minha força deve estar quebrada então, porque eu não consigo mexer as pernas. A resposta amarga do menino lembrou Kaique de seu próprio desespero anos atrás. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? O que você mais gostava de fazer antes do acidente? Jogar futebol. Eu queria ser jogador profissional. E agora você acha que não pode mais ter sonhos? Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Como eu vou jogar futebol numa cadeira de rodas? Gabriel, você já ouviu falar de futebol de cadeirantes? É um esporte incrível, com jogadores profissionais e tudo.
O menino demonstrou interesse pela primeira vez. Existe isso mesmo? Existe sim. E sabe de uma coisa? Vou te apresentar um amigo meu que joga futebol de cadeirantes. Ele pode te ensinar algumas coisas. Esta abordagem de encontrar novas possibilidades dentro das limitações era típica da filosofia que Kaique havia desenvolvido. Durante os meses seguintes, Gabriel não apenas se engajou nos exercícios de reabilitação, mas também começou a treinar futebol de cadeirantes. Mesmo sem recuperar totalmente os movimentos das pernas, ele encontrou uma nova forma de realizar seus sonhos esportivos. Kaique, disse Gabriel num dia após marcar um gol espetacular durante um treino, obrigado por me mostrar que eu ainda posso ser atleta. Gabriel, você sempre foi atleta. Só precisava descobrir uma nova forma de jogar. A transformação de Gabriel se tornou mais um exemplo do impacto do trabalho desenvolvido no centro. A história chegou aos meios de comunicação e inspirou muitos outros jovens com deficiência. Helena, acompanhando todo esse processo, decidiu que era hora de expandir ainda mais o projeto. Kaique, tenho uma proposta para você. Que proposta, senhora juíza? Que tal criarmos uma faculdade de reabilitação humanizada, um curso superior que forme profissionais com a sua filosofia de cuidado? Kaique pensou na ideia por alguns dias antes de responder. Senhora juíza, eu adoraria ajudar a formar outros profissionais, mas quero ter certeza de que vamos ensinar não só as técnicas, mas principalmente o amor pelas pessoas. É exatamente isso que temos em mente, Kaique. Uma formação que una conhecimento científico com sensibilidade humana. O projeto da faculdade levou 2 anos para ser aprovado pelo Ministério da Educação. Kaique, agora com 17 anos, participou de todo o processo de criação do currículo. Professor Kaique, disse a reitora da universidade que iria abrigar o curso, como você enxerga a formação ideal de um profissional de reabilitação? Professora, eu acho que a gente precisa formar pessoas que saibam não só o que fazer com músculos e ossos, mas que saibam também o que fazer com lágrimas e sonhos. A resposta simples, mas profunda, resumia perfeitamente a filosofia que estaria por trás do novo curso. A Faculdade de Reabilitação Humanizada. Dona Aparecida foi inaugurada 3 anos depois, tendo Kaique, aos 20 anos, como seu coordenador pedagógico mais jovem da história. Mãe, disse Kaique para Mariana no dia da inauguração da faculdade, você acredita que tudo isso começou com aquele grito no tribunal? Filho, eu sempre acreditei no seu coração. Tudo o que aconteceu foi consequência da sua capacidade de amar e de não desistir das pessoas. Helena, agora uma das principais financiadoras e conselheiras do projeto educacional, refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Kaique, você se lembra do que disse naquele primeiro dia sobre fazer milagres? Lembro, senhora juíza. Eu disse que não fazia milagres, mas que acreditava na força que as pessoas tinham dentro delas. Pois bem, olhe ao redor. Centenas de pessoas recuperaram a capacidade de andar, milhares encontraram esperança, e agora vamos formar uma nova geração de profissionais que carregarão essa filosofia adiante. Se isso não são milagres, eu não sei o que são. Kaique sorriu, daquele sorriso que havia conquistado Helena desde o primeiro dia. Senhora juíza, a avó sempre dizia que milagre não é fazer o impossível acontecer. Milagre é não desistir até o possível se revelar. A sabedoria contida nesta frase simples resumia perfeitamente tudo o que Kaique havia aprendido e ensinado ao longo dos anos. Hoje, 10 anos após aquele dia dramático no tribunal, Kaique Santos é reconhecido internacionalmente como um dos principais inovadores na área de reabilitação humanizada. Mas para ele, o mais importante continua sendo o trabalho diário com os pacientes do centro. Professor Kaique, perguntou uma jornalista durante uma entrevista, qual é o segredo do seu sucesso? Não existe segredo, respondeu ele com simplicidade. Existe amor, dedicação e a recusa em desistir das pessoas. Foi isso que minha avó me ensinou. Foi isso que aprendi na vida. Helena continua visitando o centro regularmente, caminhando perfeitamente
e levando sempre flores para colocar no altar em homenagem à Dona Aparecida que foi criado na entrada principal. Mariana coordena agora uma rede nacional de projetos sociais, sempre baseados nos princípios de transparência e impacto real que aprendeu durante sua própria experiência. E Kaique? Kaique continua sendo o mesmo menino do coração gigante que gritou num tribunal para salvar sua mãe. Apenas agora, ele salva dezenas de pessoas todos os dias, provando que às vezes os maiores milagres vêm embrulhados na simplicidade do amor verdadeiro. A avó Aparecida, que partiu deixando apenas alguns exercícios anotados num caderno velho, jamais poderia imaginar que sua sabedoria simples se transformaria num movimento que mudaria a vida de milhares de pessoas. Mas talvez ela soubesse, no fundo de seu coração generoso, que quando plantamos sementes de amor no coração de uma criança, essas sementes podem crescer e dar frutos que alimentam o mundo inteiro. O tribunal onde tudo começou hoje tem uma sala especial dedicada à mediação e resolução pacífica de conflitos. Na parede, há uma placa com a frase que Kaique pronunciou naquele dia histórico e logo abaixo uma explicação. Estas palavras foram pronunciadas por uma criança de 8 anos que mudou o conceito de justiça neste tribunal. Que elas nos lembrem sempre de que a verdadeira justiça só existe quando vem acompanhada de compaixão. E assim, a história do menino que prometeu fazer uma juíza andar continua inspirando pessoas do mundo inteiro, provando que não importa a idade ou a situação. Quando o amor verdadeiro encontra a determinação inabalável, milagres realmente acontecem. Fim da história. Agora conte pra gente o que você achou desta história emocionante. Você acredita que a força de vontade e o amor podem realmente fazer milagres como os que aconteceram aqui? Deixe sua opinião sincera nos comentários e não se esqueça de dar seu like para apoiar nosso canal. Inscreva-se para não perder outras histórias que tocam o coração e nos inspiram a acreditar no melhor da humanidade.